Ele vai dizer que as lamentações, um caráter lamurioso, se devem ao caráter de cada um e não ao envelhecimento. Então, há pessoas que são lamurientas pela vida fora, eternamente se queixando daquilo que não tem. Ou seja, às vezes na infância já começa isso. O garoto é incentivado pela sociedade a querer parecer um adolescente. E aí ele tenta forçar a barra de todo jeito, perde aquilo que é característico da infância para parecer um adolescente. Quando ele é um adolescente, ele já não quer mais ser adolescente, ele quer ser um jovem. Aí o jovem quer ter o sucesso financeiro, a projeção social que tem uma pessoa madura. Aí a pessoa madura começa a sentir saudade da juventude, o idoso mais ainda. Ou seja, nunca se está feliz com aquilo que se tem. E esse caráter lamurioso é característica de uma pessoa que não tem o caráter muito bem formado. Ele vai falar do que seria um idoso desejável, aquele idoso que todo mundo gosta de ter perto de si. Ele fala que um idoso inteligente, agradável e divertido suporta facilmente o envelhecimento. Que a pessoa é assim quando ela não perdeu a motivação para a vida. Entendem isso? Quem almeja os fins, almeja os meios. Ou seja, eu ainda tenho coisas para fazer. Eu quero somar para o mundo, eu quero fazer a diferença. O tempo que me for dado, enquanto eu respirar, eu quero estar fazendo diferença para o mundo. Eu tenho um sonho, eu tenho uma meta, eu tenho um propósito. Eu quero chegar lá, quero chegar o mais próximo possível. Então, enquanto eu estou vivo, eu estou entusiasmado com a vida, cheio de sonhos, cheio de motivação. Isso faz um idoso alegre, inteligente, agradável, uma pessoa que todos gostam de ter perto de si. Enquanto que aquele lamuriento, aquele resmungão, é o tipo da pessoa que ninguém quer ter por perto, ninguém suporta. E acaba vindo um dos piores males da velhice, que é a solidão, o isolamento. Ele vai dizer então que a rabugice, esse atributo tão desagradável, né, é insuportável em qualquer idade. E basta você parar para perceber, que você vai ver que tem gente rabugenta em qualquer idade. É uma característica exclusiva da velhice. Aí chega um determinado momento que Lélio chega para Catão e diz: olha, Catão, você está dizendo isso porque você é um idoso rico. Se você fosse pobre, você não consideraria dessa forma. Aí Catão diz: olha, com certeza os bens materiais ajudam bastante, mas também você tem que ver a coisa sob um outro ponto de vista. Imagina que você tenha um idoso inteligente, sábio e pobre, e por outro lado você tem um idoso rico, mas idiota. Qual dos dois seria mais desejável? Qual dos dois teria uma velhice mais aceitável, uma velhice mais agradável? Com certeza aquele que tem sabedoria, independente de ser rico ou pobre. Porque aquele que não tem nenhum tipo de sabedoria pode ter a riqueza que tiver, vão desejar a riqueza dele e não ele. Ele vai ser uma pessoa indesejável, vão desejar o que ele tem, ele não. Vão fazer o possível para interditá-lo quanto antes para se apossar daquilo que ele tem, porque ele não é interessante. O que é interessante são as suas posses. E nós vemos isso acontecendo de uma maneira muito triste em vários casos na sociedade. Então, a riqueza pode ser útil, mas não é suficiente para te dar um envelhecimento agradável. A sabedoria, sim. Essa faz toda a diferença. Ele vai dizer que a melhor arma para o envelhecimento sadio é a prática das virtudes. Com certeza, porque nós não devemos amadurecer apenas o nosso corpo. O corpo vai amadurecer, porque a biologia assim rege, assim manda. Não há como ir contra a lei da vida. Agora, já o amadurecimento da alma não é uma questão de biologia ou de tempo cronológico. É uma questão de tempo psicológico, moral, espiritual. É uma opção humana. Amadurecer na alma ou amadurecer apenas no corpo. E o amadurecimento da alma se dá exatamente pela prática das virtudes. Quando praticamos as virtudes, ou seja, somos justos, somos fraternos, somos bondosos, vamos adquirindo sabedoria sobre o coração da vida, porque todas as coisas se abrem quando são abordadas assim. Ao serem abordadas com bondade, com justiça, as coisas se abrem e mostram o seu coração. E aquele que conhece o coração de todas as coisas é um sábio. Portanto, as virtudes amadurecem a nossa alma e, ao mesmo tempo, jamais nos deixam. Você jamais será uma pessoa solitária. Está acompanhado da tua justiça, da tua fraternidade, da tua bondade, que são as melhores companhias que alguém pode ter.
Então é muito importante assegurar-se de que o tempo está passando e deixando virtudes cada vez mais sólidas dentro de você. Porque no final das contas, a síntese da vida vai ser isso aí. Quando você se colocar diante da morte e perguntar o que valeu a pena, o que fez diferença, você vai perceber que foram os teus atos de justiça, de fraternidade, de bondade, de integridade, de generosidade. O resto todo é um mero conjunto de banalidades que o tempo vai levar. O quanto você foi amoroso, sábio, bom, isso vai fazer diferença. Isso vai estar contigo mesmo diante da morte. Isso nem a morte é capaz de tirar de você. Então, o que mais ajuda o envelhecimento? Práticas de virtudes. Consciência de ter vivido de forma útil é uma coisa mais do que prazerosa. Ele vai dizer que se existe uma coisa que dá paz de espírito e alegria para um idoso, é a consciência de que ele fez o seu melhor. Não uma vida perfeita, porque não somos perfeitos, mas que em cada passo do caminho fizemos o nosso melhor. Colocamos-nos inteiros naquele momento, corpo, mente e alma juntos ali, dando o nosso melhor para cada situação. Você olha para trás e diz, olha, ninguém pode cobrar de mim fazer mais do que eu fiz. Porque em cada momento eu me entreguei inteiro àquele momento da vida e entreguei o melhor que eu tinha. Como diz aquela frase de Blavatsky que eu tanto gosto de citar, quem faz o seu melhor faz tudo o que se pode esperar dele. Então você olha para trás e se sente quites com céus e terra, se sente quites com a vida e com a morte. Como nós devemos fazer todos os dias, olhar para o nosso dia e nos sentirmos quites com a vida e dormir o sono dos justos, a morte nada mais é do que um sono dos justos um pouco mais ampliado. Mas ela também é encarada com a mesma paz de espírito quando você olha para trás e vê uma trajetória bem vivida. Ou seja, você se prepara para a morte durante a vida, pela maneira como você vive. O teu envelhecimento vai ser muito mais agradável, muito mais alegre, muito mais leve quando você se sente orgulhoso da trajetória que você deixou para trás. Orgulhoso no sentido de que não você fez coisas extraordinárias, mas você fez sempre o melhor de si em cada passo que você deu.